Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente trazer atualizações aí do São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por terra, Estadão, Bola VIP, e agora, diariamente, trago aqui informações para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, seja com exclusivas, com apurações, enfim. Vamos falar de São Paulo Futebol Clube. Antes, te convido para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e olhar também aqui os links da descrição que tem ali nas redes sociais, o Pix do canal, caso você queira ajudar de maneira financeira, e também os cursos da Futebol Interativo para você já começar a trabalhar com o futebol independente da área. Bom, hoje é um dia especial, né? Essa quinta-feira é o grande dia, que pode ser o grande dia do São Paulo, na minha opinião. É o jogo da temporada do São Paulo, né? Essas quartas de finais da Copa do Brasil. É evidente que, né, passando ou não passando, mas com o Botafogo, vai ser os próximos mata-matas sempre serão o grande jogo da temporada do São Paulo. Então, o São Paulo joga hoje às 9h45, tá? Normalmente é 9h30, hoje será 9h45. São Paulo joga 9h45 lá na Arena MRV, em busca aí da classificação do milagre de BH, como eu tenho brincado aí, tanto nas lives quanto aí nas minhas redes sociais. Estou confiante para o confronto, acredito que o São Paulo deve conseguir a classificação. A minha aposta aí é 1-0 no tempo normal, e o Rafael pegando aí pelo menos 2 penalidades, o São Paulo se classificando, pelo menos esse é o meu palpite. Você pode, inclusive, deixar o seu aí nos comentários. Mas falando sobre esse jogo, vamos trazer algumas informações interessantes. Primeiro, o Ferrari, desculpa, eu tô um pouquinho gripado, essa mudança de tempo aí do frio para o calor acabou atacando minha rinite, então peço já desculpas se eu ficar, sabe, toda hora aqui, ó, sabe, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos falar das informações? Primeiro, Ferrarese não deve estar disponível para o confronto contra o Atlético Mineiro. Ele está em BH, vai estar com a delegação, vai estar lá no grupo, mas ele não deve ser relacionado. Por quê? O Zubeldia tem muita cautela em relação a ele, porque de todos os jogadores, ele foi nessa data FIFA que mais fez um trajeto ali aéreo, né? Inclusive, ele estava bem deslocado em relação aos outros jogadores, tanto é que o seu voo foi o mais demorado dentre todos. Então, até por uma questão de preservação, para não forçar o atleta e por acreditar que ele não estará inteiro, o Ferrarese vai ser cortado aí desse jogo. Se for para o banco de reservas, acho que dificilmente, inclusive, deve acabar atuando, mas na informação que eu obtive, ele sequer vai ficar no banco de reservas, tá? E isso aí pode até nos dar um indício do time que ele vai para campo, né? Porque se o Ferrarese não for para o banco, ele vai ter só o Juan Tressoldi de zagueiro no banco de reservas. Então aí me limita a possibilidade dele jogar com 3 zagueiros, que era uma coisa que eu estava até apostando, que eu estava até pensando. Ele só tendo o Juan Tressoldi no banco de reservas, eu não sei se realmente ele vai acabar optando por essa formação. Inclusive, é muito difícil cravar a escalação. Por quê? Porque o Zubioldi, ele testou muitas variações. Ele testou, para vocês entenderem, além do sistema com 3 zagueiros, né? E aí eu vou trazer o time basicamente que ele treinou, tá? E aí é óbvio que sem Bobadilha e sem Lucas Moura. Ele treinou com a linha de 3, com Alan Franco, Arboleda, Sabino, aí Rafinha ou Igor Vinícius, alternou ali na direita, com Wellington, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Luciano, e aí a dupla de ataque chegou a ser também, né, Wellington Rato e Caleri, e também chegou a ser William Gomes e Caleri. A dupla de ataque que eu digo, né, lá na frente, porque o Luciano também acabou sendo essa dupla de ataque. Ele também testou o sistema atual que ele já treina, mas com algumas variações. Em alguns momentos, ele atuou com William Gomes de um lado, Rato do outro e Luciano no meio. Aí fica a questão de onde o Lucas pode entrar nesse time. Uma outra variação que ele também testou foi com o William do outro lado, fazendo o lado direito. Uma outra também foi a saída do Rato e a entrada do Rodriguinho. Mas aí eu entendo que ele testou essa coisa do Rodriguinho bem mais pensando no Lucas, né? Com o Luciano, Lucas e William Gomes.
Então, para vocês entenderem um pouco do que ele testou. Então, a gente tem dúvidas em relação a esse time e a formação, muito também para o encaixe de alguns atletas. Mas é importante trazer que eu acredito que o Luciano vai ser titular nessa partida. Eu, Alexander, tenho mais dúvidas em relação a William Gomes e o Wellington Rato do que propriamente o Luciano. Porque na maioria das variações que o Zubeldia testou nos treinamentos desde quinta-feira passada, e basicamente quase todas elas esteve o Luciano presente. Então, a minha aposta, se eu tivesse que apostar, eu colocaria o Luciano entre os titulares, independente do esquema, seja com 3 zagueiros ou seja nesse esquema atual que o Zubeldia já tem feito. Então, resta ver. É óbvio que é importante trazer que o Lucas não estava nos treinamentos. Então, talvez possa explicar também um pouquinho do Luciano sempre estar presente ali. Mas, de acordo com os treinamentos, o Luciano acabou não saindo do time. Foi difícil ele sair desse time. Então, a minha aposta, inclusive, seria de um Luciano começando essa partida, tá? Lucas e Bobadilha, eles viajaram, né? Já se apresentaram antes aqui em São Paulo e foram viajar com um grupo. Da informação que eu obtive, os dois têm condições de começar a partida, tá? É óbvio que principalmente o Bobadilha não é numa questão de sacrifício, mas é real pensar que ele vai estar 100%, mas o Bobadilha, eu já comentei com vocês em uma live, que tem alguns jogadores que, em termos de recuperação de um jogo para o outro, eles estão à frente de outros. Casos de Wellington, Bobadilha, Ferreirinha, que são atletas que aguentam uma carga maior de jogos em sequência, por questão genética, sabe? Por essas questões ali, mais em relação à individualidade de cada atleta. E o Bobadilha é um deles. Então, o Bobadilha ele se recupera muito bem das partidas. Então, a comissão técnica conta com ele começando também hoje. Então, Lucas e Bobadilha devem começar jogando aí essa grande decisão. Agora, saindo um pouco do off, né, desse jogo, eu sei que é o tema de hoje, é o tema do vídeo, mas tem algumas informações também paralelas a isso. O Jamal Lewis, ele é aguardado, né, após ali o confronto contra o Atlético, já para começar os seus trabalhos com os demais companheiros, para conhecer o grupo, até uma informação do GE que ele já começou aulas de português, ele consegue arranhar um pouquinho ali no espanhol, que tem a sua semelhança, pode facilitar a sua comunicação. Tem alguns atletas do elenco que sabem falar o inglês, casos de Rafinha, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas Moura, são atletas que têm facilidade de falar o inglês. Então, ali pode acabar ajudando o atleta nessa transição aí do futebol brasileiro. O Jamal Lewis, ele será a camisa 3 do São Paulo, né? A camisa 3 que está vaga. O último camisa 3 do São Paulo foi o Ferrarese. O Ferrarese, até a disputa do Paulistão ali, ele era o camisa 3 do São Paulo, só que aí ele pediu para trocar, porque ele gosta da camisa 32. E aí ele pediu a modificação para ele ser o camisa 32, e desde então a camisa 3 acabou ficando vaga, e aí o Jamal Lewis será o camisa 4, interessante, né? O Lewis vai ser o camisa 4 e o Santiago, o Lewis camisa 3, o Santiago Longo camisa 4, os dois novos reforços aí preenchem também essa lacuna de numeração. E aí, para a gente fechar, vamos repercutir aqui e já trazer uma informação que a gente tem relacionada ao Jonathan Calleri. O portal é o Craque Deportivo da Argentina, aquele que já tinha falado sobre a possibilidade do Boca Juniors contratar o Alan Franco, que a gente trouxe aqui, que não tinha... não é que não procede, mas nesse momento não existe essa possibilidade. O portal também noticiou que com a saída do Merentiel, o Merentiel tem sido sondado por algumas equipes de fora, o Boca Juniors vai ter como prioridade a contratação do Jonathan Calleri. Pude conversar com algumas pessoas das partes de cá, de que até o momento não chegou absolutamente nada do Boca Juniors em relação ao Calleri, muito pelo contrário, o Calleri faz parte dos planos do São Paulo. E também não faz parte da ideia do São Paulo vender o Calleri e se desfazer do Calleri nesse momento. E o São Paulo vai pedir, assim, somente algo muito próximo da multa, e a multa está muito bem respaldada em relação ao São Paulo. E até o próprio projeto de carreira do Calleri, é óbvio que isso pode mudar daqui a janeiro,
é dele realmente continuar no São Paulo. Até pelo que eu converso com algumas pessoas, a ideia do Caleri seria mais uma renovação com o São Paulo, e aí ele ter esse último vínculo com o Tricolor Paulista, para depois ele jogar no All Boys, que foi o time onde ele começou a carreira. Ele pretende, pelo menos ali 2 temporadas, jogar no All Boys, meio que um final ali. Ele fala muito isso, seria um final para ser grato a alguém, e alguém seria o clube, que deu tanto para ele. Então, sabe, ele tem muito essa questão de gratidão com o All Boys, então ele vai terminar a sua temporada jogando nessa pequena equipe. E aí a expectativa é dele, mesmo se que venha alguma coisa do Boca Juniors, prontamente o São Paulo não tem interesse na negociação. Tá bom? A partir das 7h30, lá no canal da Rádio Futimais, eu estarei ao vivo trazendo o pré-jogo, todos os detalhes, informações, mais de 2 horas de pré-jogo para você já entrar ali no jogo pilhado, para você já entrar antenado ali, para de fato a gente começar já a entrar nesse clima de jogo. Então, conto com a sua audiência lá. Deixa aí os seus palpites também e conta como é que está a sua expectativa. Você acha que o São Paulo vai conseguir a classificação? Eu estou aqui que o São Paulo vai conseguir sim essa classificação para as semifinais e vai defender o seu título. Beleza? Então até a próxima, próximo vídeo. Ótima quinta-feira, bom jogo para todo mundo.